Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. A mitologia não tem uma única fonte. Os mitos se desenvolvem uma vez que são contados e recontados. Eles são transmitidos de uma geração para outra. Nesse universo narrado, as deusas ocupam lugar de destaque. Mitologia. Histórias sagradas. A deusa Afrodite. No programa de hoje, vamos conversar a respeito de uma das divindades femininas de maior destaque no Olimpo. Sibila, quem foi essa deusa? Na mitologia grega, ela era chamada de Afrodite. Já na mitologia romana, seu nome era Vênus. E não podemos nunca esquecer que a mitologia romana foi fortemente influenciada pela mitologia grega. E como era Afrodite? Quais as suas características principais e por que ela se tornou uma divindade feminina de destaque? Porque ela tinha muitas qualidades que a credenciavam a ser uma divindade de destaque no cosmos. Mas há que se destacar suas qualidades mais significativas, que era o fato de ser a deusa do amor e da fertilidade. E ela tinha outras qualidades, não é mesmo, Sibila? Tinha. A sua imensa beleza. Uma coisa inebriante mesmo. Era sem dúvida algo para ser enunciado pelos grandes poetas da antiguidade. Mas, por outro lado, a própria Afrodite também era conhecida por sua crueldade e caprichos. Ela teve muitos casos amorosos, tanto com deuses, tanto quanto com mortais. Mas temos que fazer aqui uma distinção. Na mitologia grega, ela era retratada como uma divindade um tanto avoada e até mesmo cruel. E para os gregos, o seu nome era Afrodite. Me parece que os romanos tinham outra percepção de Afrodite, não é mesmo? Sim, e já na mitologia romana, ela era chamada de Vênus, e era retratada como uma divindade de bom coração, mais interessada na seriedade do amor do que no desejo sexual devasso. E por suas qualidades, Afrodite se tornou uma divindade poderosa, correto? Como os gregos associavam várias qualidades à beleza e ao amor físico, ela mantinha o poder sobre os mortais e também sobre os imortais. Ela podia fazer qualquer mortal ou deus desejar e conquistar outra pessoa. Afrodite tinha grande prazer em ajudar os jovens mortais a conquistar quem eles amavam. O outro prazer de Afrodite era fazer os imortais se debaterem entre si, por amor a um mesmo mortal. As cenas de ciúmes lhe davam enorme prazer. E Afrodite, ou Vênus como preferem os romanos, como era o amor para ela, Sibila? Naturalmente, a própria Afrodite estava sujeita ao amor. Ela amava muitos seres mortais e imortais, embora tivesse uma queda maior pelos homens mortais. Nós já vimos em outros programas que a maior arma de Zeus era o raio. A maior arma de Poseidon era o tridente. E Afrodite, qual era a sua arma? O grande trunfo dessa divindade, o grande trunfo de Afrodite, era o cinturão. Na verdade, era uma espécie de faixa ou de cinto e era mágico. Qualquer mulher que usasse esse apetrecho tornava-se irresistível a todos que a vissem. E Afrodite teve uma paixão especial. É verdade. Afrodite teve um amante a quem ela dedicou especial atenção. Seu nome era Adonis, um homem mortal e lembrado como irresistivelmente bonito. E eles permaneceram juntos para sempre? Afrodite estava tão obcecada pelo seu belo jovem que queria ficar todos os momentos com ele. Isso despertou os ciúmes de Áries, que pretendia ter Afrodite, e então ele matou Adonis. Enlutada, Afrodite transformou o sangue do seu amado Adonis em flores de anêmona e decretou que um festival anual fosse realizado em homenagem a Adonis. Então, depois disto,
Afrodite teve inúmeros outros casos amorosos com outros deuses imortais. Ah, com certeza, isso sim. E foram tantos os casos da deusa do amor que precisaríamos inúmeros programas para contá-los. Mas por hoje, vamos ficando só com esse caso de Afrodite, ou Vênus, como foi chamada na mitologia romana. Obrigada, Sibila, e até a próxima, sempre aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. O mundo clássico é o termo geral que se usa para designar a sofisticada civilização da Grécia Antiga e, posteriormente, absorvida pela civilização romana. Os escritores registram histórias de seus deuses em relação a todos os aspectos do cotidiano, do tempo, da colheita e dos sentimentos. Mitologia, Histórias Sagradas. Ares. No programa de hoje, vamos conversar a respeito de um deus terrível e temerário. Quem era essa divindade, Sibila? Seu nome era Ares. Os campos de batalha da antiguidade eram lugares de confusão, bravura, violência, brutalidade. E ali alguns deuses tinham sede de sangue. E é nesse universo que Ares atuava preferencialmente, Sibila? Era o espaço onde Ares, o deus da guerra, se sentia mais à vontade. Ele gostava mesmo de uma boa briga. Representava a violência e o caos provocado pelos conflitos. Ares preferia usar a arma ao cérebro. Ele era simplesmente músculos e força bruta. Então podemos dizer que ele era uma divindade abominável. Ares era filho de Zeus, e como tal merecia todo o respeito. No entanto, com o passar do tempo, esse filho de Zeus foi desenvolvendo uma personalidade repugnante. Embora Ares seja um dos 12 grandes deuses do Olimpo, nem mesmo seus pais conseguiam gostar dele. E Sibila, o que o tornava tão odiado? Ares não se importava com nada mais do que matanças e batalhas. Ele vivia para isso. Ele não tinha interesse em ideais de justiça. Na verdade, ele aumentava o terror da guerra e da destruição. Muitos mitos o consideravam um ser sem moral, princípios ou mínimo de decência. E como era o aspecto desse deus do mal? Ares certamente tinha a aparência de um guerreiro, destemido e brutal. Um deus alto e musculoso que se erguia sobre os mortais. Ele usava sempre armadura e capacete, e carregava sempre um escudo e uma espada ou uma lança. Mas ele era mais conhecido pelo seu terrível grito de guerra, que lançava sempre antes de entrar numa disputa, e às vezes até mesmo durante a batalha. E Sibila, por onde esse deus espalhava seu grito de guerra? Ares vivia na Trácia, uma terra além das fronteiras da Grécia. Os trácios não falavam grego, e a linguagem que eles falavam era muito atraente para Ares. Os trácios só conheciam a linguagem da guerra. E a Trácia era o local de preferência para esse deus da guerra. Obrigada, Sibila. E por hoje chega das guerras e violência de Ares, certo? No próximo programa, uma nova divindade aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. O todo-poderoso Zeus estava descontente com Prometeu, por este ter dado ao homem o dom do fogo, o que deu muita força aos homens.
Assim, Zeus cria um plano para se vingar. Entra em cena a mulher mortal, que até então não existia. Mitologia, histórias sagradas. Caixa de Pandora. Hoje vamos conversar a respeito da mulher entre os mortais e o episódio da Caixa de Pandora. Sibila, como foi a criação da mulher e o significado da Caixa de Pandora, que é um termo usado até hoje? É verdade, é um termo que ainda hoje nós usamos muito. E, como eu já disse, Zeus ficou muito irritado com o poder que os homens mortais passaram a ter depois que conheceram o fogo, e elaborou um ambicioso projeto para se vingar dos mortais. E esse ambicioso projeto foi a criação da primeira mulher entre os mortais, Sibila? É verdade, foi a criação da primeira mulher entre os mortais. Até esse momento, as mulheres mortais ainda não existiam, e Zeus ordenou a Hefesto que moldasse uma primeira mulher em argila e água. E quais eram as características dessa mulher? Ela foi moldada à imagem dos deuses, e a ela foi dada a beleza, os dons da música, da graça, destreza, charme e luxúria. E a essa mulher foi dado o nome de Pandora. E qual foi a função de Pandora, dessa primeira mulher entre os mortais? As histórias variam um pouco ao contar a respeito de sua missão, e que deu origem ao termo Caixa de Pandora. Uma das versões nos dá conta de que Zeus a deu de presente à humanidade, e juntamente com ela um jarro lacrado. Ele disse que era um presente para o homem, e que não poderia ser aberto, e nem lhe disseram o seu conteúdo. E o que continha nesse jarro lacrado, Sibila? Essa também foi a curiosidade de Pandora, que não demorou muito a deslacrar o jarro, e de dentro dele escaparam todas as pragas que atingiram a humanidade, tais como doença, dor, tristeza, loucura, inveja e morte. E como Pandora reagiu a tudo isso? Ela tampa rapidamente o jarro, ou a caixa, como dizem alguns estudiosos, e consegue ainda prender dentro a única coisa que não escapou, que era a esperança, e foi o que sobrou à humanidade. Há outras versões a respeito da Caixa de Pandora, e todas são muito parecidas e nos deixam até hoje a mesma mensagem, que diante de uma situação de perigo e incerteza, é melhor não abrir a Caixa de Pandora. Muito bom, excelente, Sibila. No programa de hoje, nós ficamos sabendo que ainda nos tempos atuais, precisamos pensar muito antes de abrir a Caixa de Pandora. No próximo programa, uma nova viagem pelo mundo da mitologia, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Até a próxima. E ainda hoje, pense bem antes de abrir a Caixa de Pandora. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. A mitologia clássica recuperou parte do seu grande prestígio após a Renascença, por volta do século XV. Mais recentemente, no mundo dos negócios, ela é lembrada quando uma empresa tem um líder dominante e se diz que ele tem a cultura de Zeus. Freud cunhou a expressão complexo de Édipo, com base no lendário rei de Tebas. Os mitos gregos romanos estão vivos. Mitologia, histórias sagradas. Édipo. Hoje vamos conversar a respeito do lendário rei de Tebas. Sibila, quem foi Édipo? Na verdade, Édipo não era uma divindade. Ele era um herói mortal
e talvez tenha protagonizado a mais famosa tragédia que nos contam até hoje, e serviu de suporte para os estudos freudianos a respeito do amor do filho pela mãe, o complexo de Édipo. E como é que começou a história daquele que viria a ser o rei de Tebas? Édipo era filho de Laio, então rei de Tebas, que o abandonou logo no seu nascimento. Édipo foi posteriormente salvo e acolhido pelos reis de Corinto. E por que ele foi abandonado pelo pai, Sibila? Laio, seu pai, havia consultado o oráculo de Delfos, que fez uma predição, segundo a qual seu filho mataria o próprio pai e desposaria a própria mãe. Para que a predição não se realizasse, o rei Laio abandonou seu filho para que a tragédia não se concretizasse. Mas Édipo não morreu e foi criado como filho pelos reis de Corinto. É verdade. E Édipo sempre acreditou que os reis de Corinto eram seus pais. E quando ele cresceu, foi ele próprio consultar o oráculo de Delfos e a predição de que ele mataria seu pai se repetiu. E então ele fugiu da corte, iniciando uma trágica jornada. E como que se deu essa tragédia? Em sua viagem, Édipo chegou a um ponto estreito da estrada, onde encontrou uma carruagem que marchava em sentido contrário. Nenhum dos dois grupos quis liberar a passagem para o outro, e entraram em conflito. E Édipo matou um dos líderes contrário. E quem era esse líder que Édipo matou, Sibila? Seu nome era Laio, o verdadeiro pai de Édipo. Sem saber, Édipo matou seu próprio pai. O povo de Tebas aclamou Édipo como seu rei, chamando-o de Édipo Rei. E quanto a sua mãe? Sua mãe verdadeira era Jocasta, viúva de Laio e rainha de Tebas. Mas ele não sabia que a rainha Jocasta era sua mãe, e nem ela conhecia seu filho. Como novo rei de Tebas, Édipo se casa com Jocasta. Sem saber, ele se casa com sua mãe. E a tragédia de Édipo continua. Mais tarde, ao descobrir toda a verdade, o terror e a vergonha levam Édipo a se cegar e a Jocasta a se enforcar. E essa é a famosa tragédia que, centenas de anos depois, serviu de suporte para os estudos freudianos a respeito do sentimento do filho, homem, pela mãe, conhecido como complexo de Édipo. Muito bem. Hoje nós vimos como uma tragédia da antiguidade clássica repercute ainda hoje em dia. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Este homem poderoso, um herói de peito largo, supremo dentre todas as criaturas, subirá por entre as estrelas até um trono no céu. Quem era este herói que se tornou um semideus? Mitologia, Histórias Sagradas. Os 12 Trabalhos de Hércules. No programa de hoje, vamos conversar a respeito de Heracles, como o chamavam os gregos, ou Hércules, como preferiam os romanos. Sibila, quem foi esse semideus? Meio homem e meio deus, Heracles, ou Hércules, era filho de Zeus, e era um ser de força descomunal desde o nascimento, e ainda bebê estrangulou 2 enormes serpentes colocadas em seu berço. Ele é considerado o maior herói grego e tinha a força dos deuses, mas em corpo humano. E apesar da sua força descomunal, ele tinha alguns desafetos entre os deuses.
Na verdade, entre as deusas, a esposa de Zeus, Hera, não gostava do então menino, pois ele lhe lembrava a infidelidade de Zeus. Sibila, e como Hera se vingou de Hércules? Já na idade adulta, casado e com filhos, Hera o levou a tal acesso de loucura que, acreditando ver inimigos, Héracles ou Hércules matou a própria esposa e os filhos. A consequência do seu ato é que foram estipulados 12 trabalhos que seriam impossíveis para um mortal cumprir. Só então ele poderia ser readmitido como um semideus. E assim foram estipulados os 12 trabalhos de Héracles ou de Hércules? Sim, é verdade. Foram 12 trabalhos considerados impossíveis, mas ele conseguiu realizar todos eles para espanto geral. O último trabalho bem-sucedido foi a captura do terrível cão de 3 cabeças, chamado Cérbero. Com os 12 trabalhos completados, Héracles, ou Hércules, foi finalmente liberado da terrível culpa de ter matado a mulher e os filhos, e então recebeu a imortalidade. E esses 12 trabalhos figuram em vários poemas e peças do período clássico, né, Sibila? Sem dúvida, os 12 trabalhos de Hércules são referência para a literatura e para o teatro. Eurípides, por exemplo, narra toda a aventura do semideus na peça Os Heráclitas. E os romanos, que o chamavam de Hércules, também adoravam sua história, né? Sêneca, por exemplo, escreveu 2 peças sobre ele. E muito mais tarde, Shakespeare mencionou o semideus grego em mais de 30 peças. Estranhamente, não temos nenhum poema épico dedicado aos seus feitos. Muito bom, Sibila. No programa de hoje, nós conhecemos um pouco do semideus Héracles, como dizem os gregos, ou Hércules, como preferiam os romanos, e os seus fantásticos 12 trabalhos. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Todas as sociedades têm a sua mitologia. Um conjunto de histórias sagradas sobre os deuses, desde a criação do cosmos até as ocorrências após a morte. As pessoas repetem essas histórias há milhares de anos para melhor compreender o mundo e suas próprias vidas. Os mitos são histórias sagradas que falam da criação do mundo, do surgimento dos deuses e dos seres humanos. Mitologia. Histórias sagradas. Astronomia e mitologia. No programa de hoje, nós estamos com o professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ele vai nos falar um pouco a respeito da influência da mitologia na astronomia. Professor, como a mitologia greco-romana ajudou no reconhecimento do céu? A mitologia greco-romana permeia toda a cultura ocidental. Ela aparece em vários contextos, inclusive na astronomia. Todas as constelações do hemisfério celeste norte e do equador celeste são baseadas na mitologia greco-romana. Perseu, Andrômeda, Hércules, os animais, o touro, o zodíaco todo, isso tudo vem da mitologia greco-romana e das culturas que a antecedem. Existem alguns nomes de constelação, por exemplo, como Órion, onde estão as 3 Marias, que todo mundo já viu, que são baseadas em mitologias ainda mais antigas, de origem suméria, muito mais antigas que a mitologia grega. A mitologia, ela está literalmente escrita no céu. O céu foi usado como um quadro negro para descrever a mitologia, para os povos contarem suas histórias, Isso é muito bacana, isso perpassa toda a nossa cultura. Muito bom, professor. E qual é a origem dos nomes dos planetas? Os nomes dos planetas também vêm do mesmo núcleo cultural da mitologia greco-romana. Na verdade, os nomes que a gente usa para os planetas são os deuses romanos, não são os deuses gregos. Por exemplo, Júpiter. Júpiter é o nome romano para Zeus, assim como os outros planetas, a mesma coisa. Marte é o nome romano
para o deus da guerra, Ares. É a mesma origem cultural, porém os nomes são diferentes. Mas é a mesma coisa, e os nomes dos deuses greco-romanos aparecem em vários outros contextos, por exemplo, nos dias da semana, com exceção do português, que herdou para os dias da semana as antigas feiras medievais. As outras línguas latinas têm nomes dos dias que são associados aos planetas no céu. Vamos pegar o espanhol, por exemplo. Lunes é o dia da Lua, que é a segunda-feira. Martes, que é a terça-feira, é o dia de Marte. Miércoles é o dia de Mercúrio, e assim sucessivamente. Isso vale também para o italiano, para o francês. Então, esses nomes estão muito, muito ligados à mitologia greco-romana. O senhor poderia explicar a relação dos nomes dos planetas do Sistema Solar com os nomes dos deuses? Por exemplo, o Sol, Vênus, Júpiter, Netuno, né? Entre outros. Justo. Os planetas, então, herdaram os nomes dos deuses. Mercúrio, que está mais perto do Sol e o que se move mais rápido no céu, tem o nome do deus que tinha asas nos pés, que andava muito rápido. Vênus, que é o mais brilhante dos planetas visíveis a olho nu, o que mais se destaca. Vênus é a estrela d'alva, que todo mundo já viu, ou no entardecer ou na madrugada. É o nome da deusa da beleza, Vênus. Marte, que tem uma cor avermelhada, é o deus da guerra. Júpiter é uma homenagem ao rei dos deuses, né, que é Zeus na mitologia grega, que Júpiter na mitologia romana. Saturno, mesma coisa, o outro deus. Netuno, Urano, Plutão, todos eles são os deuses da mitologia greco-romana. Para os planetas recém-descobertos, os planetas anões no bordo externo do Sistema Solar, aí sim começaram a ser usados nomes de deidades, de divindades de outras mitologias que não a greco-romana. Mas essas são descobertas modernas desse século XXI. O céu é uma aula de mitologia, né, professor? Sem dúvida. Hoje nós conhecemos um pouco da relação da mitologia com a astronomia, aqui pela Rádio USP. Até a próxima e muito obrigada. Foi um prazer. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. De onde vieram as fascinantes narrativas, lendas e mitos? Os pensadores têm aventado diferentes hipóteses a respeito das origens. Para a teoria física, os elementos ar, fogo e água eram objetos de adoração religiosa, e as divindades eram personificações das forças da natureza, e que tais forças eram entregues aos cuidados de uma divindade particular. Mitologia, histórias sagradas. Poseidon. Hoje vamos falar a respeito de uma divindade, considerada por muitos estudiosos como o segundo poder na hierarquia dos cosmos. Sibila, quem é essa divindade? Seu nome é Poseidon. Ele é o poderoso deus do mar, que na verdade despertava mais medo do que respeito. E por que ele despertava tanto medo, Sibila? Porque Poseidon controlava todos os mares e podia criar terríveis fenômenos naturais, tempestades e terremotos. Os marinheiros, por exemplo, sempre tentavam acalmar a fúria de Poseidon, mas a maioria dos antigos procurava evitá-lo. E qual era o seu espaço de atuação? O seu lugar privilegiado de atuação era o mar, mas havia outros espaços que ele controlava. Por exemplo, lagos, nascentes de água doce. Alguns dizem que ele controlava também os rios, embora a maioria dos rios tivesse as próprias divindades menores. Em razão dessas atividades, fenômenos, ele também era conhecido por outro nome, não é mesmo, Sibila? É verdade. Ele também era conhecido como abalo da terra, exatamente pelo poder de criar fenômenos naturais terríveis. Ele se apresentava sempre com o seu tridente, com o qual ele podia gerar tempestades marinhas selvagens, forçar as ondas tão alto quanto ele quisesse,
invocar monstros marinhos e causar inundações e deslizamentos de terra. Muito bom, e ninguém podia deter o seu poder? Na verdade, Poseidon não se subordinava a ninguém, exceto a Zeus, que, entretanto, nem sempre conseguia controlar o poderoso Poseidon. Mas ele nunca se satisfazia com seus poderes e conspirou contra o próprio Zeus com o objetivo de assumir o papel de soberano absoluto. E ele conseguiu, Sibila? Não, mas Poseidon nunca desistiu e continuou a travar batalhas cruéis com outros deuses para ampliar os seus domínios. Obrigada, Sibila. No programa de hoje, nós conhecemos o pretensioso Poseidon. No próximo programa, uma nova divindade. Aqui, pela Rádio USP. Até a próxima. Até a próxima. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. De onde vieram as fascinantes narrativas, lendas e mitos? Os pesquisadores têm aventado diferentes hipóteses a respeito das origens. Para a teoria histórica, todas as personagens mencionadas na mitologia foram seres humanos reais e as lendas e fabulações são apenas acréscimos surgidos em épocas posteriores. Mitologia, Histórias Sagradas. Hades. Hoje vamos falar do deus do submundo, um lugar para onde iam todas as almas após a morte. Sibila, quem era o deus desse submundo? Esta divindade se chamava Hades e era um dos 6 deuses primordiais. E ele era tão solitário que raramente visitava o Monte Olimpo. E por que ele não se socializava com os demais deuses, Sibila? Quando seus irmãos do Olimpo sortearam os domínios que caberia a cada um, Hades tirou o reino dos mortos. Esse reino era muito conveniente para ele, um deus sombrio e sinistro, que prezava muito a solidão. Ele pode então ser definido como o deus do mal? Os antigos muitas vezes o definiam como uma divindade fria, mas nem por isso ele deve ser associado ao mal. Ele era simplesmente o governante dos mortos e desempenhava seus deveres com eficiência e com implacável senso de responsabilidade. Ele, por exemplo, nunca permitiu que a compaixão ou nenhuma outra emoção interferisse no seu trabalho. Mas é importante que fique bem claro que o submundo, para os gregos antigos, não tinha o mesmo conceito que o termo inferno tem para os cristãos. Inclusive, muitos estudiosos chamam o próprio submundo de Hades. É verdade, mas os gregos antigos chamavam de Hades o deus, e não o local que ele governava. O submundo tinha vários nomes, como Terra dos Mortos, regiões inferiores, Casa de Hades, regiões infernais, mas considerava-se que dava azar mencionar o nome de Hades ou simplesmente falar o nome do seu reino. Apesar de tudo, Sibila, um dia Hades se apaixonou. Como foi esse sentimento? Embora ele raramente saísse do reino dos mortos, certa vez visitou o mundo dos vivos e conheceu a bela Perséfone, filha de Zeus. Perséfone tornou-se prisioneira de Hades e depois tornou-se sua esposa e rainha do submundo. Dizem até que ela acabou correspondendo ao amor do deus do submundo. Obrigada, Sibila. No programa de hoje, conhecemos um pouquinho o discutido senhor do submundo, Hades. No próximo programa, uma nova divindade aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia, Histórias Sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Entre os deuses que dominavam o Olimpo, havia muitas deusas. As irmãs de Zeus, por exemplo, segundo a mitologia, tinham seus próprios poderes, e a atuação delas era essencial para se estabelecer alguma organização no universo. Mitologia, histórias sagradas. As deusas do Olimpo. Hoje vamos conversar a respeito das deusas do Olimpo. Sibila, as mulheres já eram fortemente representadas lá no início dos tempos. Elas tinham participação primordial na organização do universo? Com certeza, e talvez até com maior presença e significado que em épocas posteriores. Você pode me mencionar algumas destas deusas que detinham tanto poder e responsabilidade? Posso sim, e talvez seja interessante começar por aquela que era considerada a maior das deusas gregas, conhecida pelo nome de Hera. E quem foi a deusa Hera? Ela foi irmã e esposa de Zeus e considerada a rainha dos céus. Ciumenta e vingativa, ela possuía um temperamento explosivo e uma paixão temível. Na mitologia grega, ela se chamava Hera. Já na mitologia romana, ela se chamava Juno. Ela era a protetora das esposas, defensora do casamento e deusa do parto. Ela é geralmente representada com estatura majestosa e imponente, sempre empunhando seu cetro e seu pássaro era o pavão. E além de Hera, Sibila, fala de outras deusas do Olimpo. Deméter, por exemplo, era outra deusa de destaque. Seu nome, Deméter, significa Mãe Terra. Mas, veja bem, é necessário não confundi-la com a deusa Gaia. Gaia era a própria terra, enquanto Deméter, neta de Gaia, tinha o domínio sobre os frutos da terra, o poder da fertilidade e da agricultura. A deusa Deméter raramente ficava no Olimpo. Ela preferia mesmo estar sempre perto do solo terrestre, onde era retratada sentada com uma tocha ou então com feixes de grãos, símbolo da produtividade. Seu animal preferido era a serpente. A deusa Atena era outra deusa primordial, Sibila. O que você pode nos falar sobre ela? Atena era tida em alta conta, tanto pelos mortais quanto pelos mais significativos deuses do Olimpo. Ela era considerada como deusa da sabedoria e também da guerra, das artes e da habilidade. Atena tinha como característica a preferência pela paz em detrimento à guerra. Mesmo assim, quando envolvida em alguma disputa, revelava-se uma estrategista invencível e dominava sempre o campo de batalha. Em geral, Atena é representada vestindo armadura, capacete e uma égide, e aparece sempre com uma lança e um escudo. Ela está, em geral, associada à coruja, que é o animal símbolo da sabedoria. Excelente, Sibila. No programa de hoje, conhecemos um pouquinho das deusas do Olimpo. No próximo programa, uma nova divindade, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia, histórias sagradas.